Vamos agora passar para um momento de exposição da palavra do nosso Deus. Convido a igreja a abrir suas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Enquanto isso, as crianças até 4 anos podem acompanhar a equipe de professores. Vamos ler Marcos, capítulo 3. Marcos 3, vamos ler do versículo 1 ao verso de número 6. Evangelho de Marcos, capítulo 3, de 1 a 6. A palavra de Deus nos diz assim: De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus, para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Até aí, vamos orar? Senhor, Pai querido, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações neste instante. Ajude-nos a entender a Tua palavra e que a Tua palavra, pelo Teu Espírito, possa nos transformar, quebrantando os nossos corações, falando-nos profundamente, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo. No nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Querido, certa vez um pastor falou a seguinte frase, eu nunca me esqueci. Ele diz assim: olha, não se surpreenda com a capacidade dos homens serem maus. Não se surpreenda com a dureza do coração dos homens. Quando você acha que a maldade chegou ao limite, alguém vai lá e faz algo ainda pior. Tamanho a maldade e o pecado no coração dos homens. Recentemente, aconteceram as graves enchentes no sul do país, ainda estão enfrentando e lutando contra essa dificuldade muitos e muitos moradores da região. Mas uma notícia me chamou a atenção alguns dias atrás, que no meio dessa comoção nacional de doação e ajuda e socorro aos que estão precisando, muitas, talvez não muitas, mas pessoas estavam aproveitando da oportunidade para roubar, saquear, tirar de quem já estava necessitado. Em uma situação de calamidade, de tristeza profunda e uma crise muito grande, pessoas têm a capacidade de roubar suprimentos para quem está sem comida, sem água, sem lar, sem roupas. Pessoas têm capacidade de entrar em locais abandonados e saquear, usar da oportunidade, da dor do outro, para o seu próprio ganho. Não se surpreenda com a maldade dos homens, com a dureza do coração dos homens. O texto que nós lemos nos mostra uma outra situação, mas a dureza é surpreendente, é espantosa, é algo que nos chama a atenção. Os homens são capazes de coisas terríveis, assustadoras. A dureza do coração humano é algo triste. Olhando para o texto de Marcos, capítulo 3, de 1 a 6, e a forma que Jesus confrontou aos fariseus, nós aprendemos que o coração hipócrita é cheio
de tristes ironias. E essas tristes ironias revelam a revoltante dureza desse coração. Um coração hipócrita é cheio, é tomado de tristes ironias. E essas ironias revelam a revoltante dureza desse coração. Nós estamos seguindo a vida e o ministério de Jesus Cristo contada por Marcos, no Evangelho de Marcos. Nós vimos que Marcos está agrupando uma série de confrontos, de debates, de embates que Jesus teve com os fariseus. Começa lá atrás, no capítulo 2, quando Jesus chama Mateus para ser seu discípulo, e Jesus entra na casa de Mateus, que era cobrador de impostos, onde há outros cobradores de impostos, e isso ofende e escandaliza os fariseus, que dizem como pode ele se sentar e se relacionar com pecadores, Jesus responde, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Logo em seguida, Marcos nos conta que os fariseus e os discípulos de João confrontam Jesus sobre o jejum, falando, olha, nós jejuamos e vocês não. Jesus responde, mas é porque não é a hora de jejuarem, o noivo está aqui, agora é o momento de celebração, de festa, a salvação veio, o noivo está presente, vai chegar a hora do jejum, mas não é agora. E então, Marcos agrupa outro evento de confronto e embate com os fariseus que nós vimos semana passada, em que Jesus está viajando, caminhando com os discípulos, eles passam por um campo de plantação de milho, grãos, e eles colhem os grãos e comem os discípulos, e os fariseus se espantam, pois eles tinham criado uma regra, uma lei dos homens, de que no sábado não era permitido nem mesmo colher o alimento do chão, do grão, do solo, para se alimentar. Tinha que ter feito isso antes. E Jesus então mostra para eles que eles estavam perdendo o foco do que realmente é importante no dia do sábado. Eles estavam pervertendo a lei de Deus. E eles estavam confrontando aquele que é o Senhor do sábado, o Criador de todas as coisas. Diante disso, Marcos nos conta que de novo entrou Jesus na sinagoga, num sábado. E nessa sinagoga, os fariseus estavam ali, como de costume, no sábado, iam até a sinagoga, no dia de culto, no local de culto, para aprender e ouvir a palavra. E Jesus entra lá, e Marcos nos conta que há um homem de mão ressequida. Mais uma vez, Marcos está agrupando esses diferentes momentos em que os fariseus confrontam Jesus, e Jesus responde. E aqui talvez a gente chega no ápice dessa série de confrontos, porque aqui nós percebemos claramente que tudo que movia e motivava os fariseus a desafiarem Jesus era a dureza do coração deles, era a hipocrisia, o legalismo, a externalidade, era a vontade de mostrar-se superior e melhor por cumprir com uma série de regras inventadas por eles e poder acusar os outros de serem inferiores, mesmo que esse outro seja o próprio Filho de Deus. Eles não percebem, ignoram isso, tamanha dureza do coração deles. Marcos nos mostra, versículo 1 até o versículo 6, como o coração hipócrita é cheio de ironias. Veja só, a primeira ironia está nesse versículo que nós lemos, versículo 1. Os fariseus estavam no local de culto, no dia de culto, mas estavam focados em observar Jesus. Talvez você pense, bom, é apropriado. Jesus, Filho de Deus, o Messias, o Salvador, merece o foco e a atenção, mas eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador. Para eles, Jesus era um inimigo, um adversário, alguém que veio para tumultuar e atrapalhar o andamento das coisas. E veja, Marcos nos diz, no versículo 2, que eles observavam a Jesus. Observar é uma palavra que aqui implica o significado de olhar atentamente, como se fosse
fiscalizando ou olhando de forma fixa e detalhada, concentrada, para ver o que está acontecendo ou o que vai acontecer. É um observar, não no sentido positivo, de olhar, de ver, de perceber. É um observar crítico, é um observar profundo e intenso. E Marcos nos diz, para quê? Para ver se Jesus curaria o homem de mão ressequida no sábado, para condenar a Jesus. Os fariseus estavam na sinagoga, o local de culto, o local de aprendizado da palavra de Deus, no dia de sábado, o dia determinado para isso, e ao invés de se concentrar no Senhor, na palavra, no aprendizado, eles estavam observando se o adversário deles ia fazer algo para dar oportunidade para eles de condenar esse adversário. Os fariseus estavam no local certo, na hora certa, preocupados com as coisas erradas. O coração hipócrita é cheio dessas ironias. Mas essa não é a única. Veja, eles estavam na sinagoga e tinha um homem enfermo. Mas para os fariseus, aquele homem enfermo não era um ser humano precisando de ajuda, um ser humano digno de compaixão, de atenção, de auxílio. Era simplesmente uma isca para ver se Jesus iria curar no sábado. O coração hipócrita é cheio dessas ironias. No local certo, na hora certa, preocupado com as coisas erradas. Diante de um homem precisando de ajuda, mas vendo a ele simplesmente como uma isca, uma emboscada para condenar seu adversário. Mas veja só, eles observavam a Jesus para ver se Jesus curaria o homem. Eles já tinham visto o poder de Cristo. Eles já tinham testemunhado e ouvido falar das grandes maravilhas que Jesus havia feito. Eles não duvidavam que Jesus tinha poder para curar esse homem. E é irônico que o fato deles saberem que Jesus pode curar, tem poder para curar, não os leva a reconhecer o poder de Cristo, a adorar e servir a Cristo. Os leva a observar. Vamos ver se Jesus usa esse poder no dia proibido, para a gente ter motivo para condená-lo e acusá-lo. Olha a triste ironia de um coração hipócrita. No local de culto, no dia de culto, preocupado no que adversários fariam. Diante de um homem doente, preocupado se esse homem seria curado para poder acusar aquele que o curou. Vendo e testemunhando o poder de curar, coisa que ninguém consegue fazer. Ignorando o fato de que isso é algo maravilhoso e poderoso. Pensando apenas no aspecto legal aos olhos deles. Curar no dia de sábado é proibido. Vamos condenar a este homem. Veja como é triste. Eles não percebem a grandeza, a maravilha, o quão indescritível é o fato do próprio Cristo estar ali com eles. Na sinagoga, eles aprendiam sobre a lei. Ali estava aquele que criou e escreveu a lei. Ali estava aquele que conhecia e cumpriu com a lei perfeitamente. Na sinagoga, eles se reuniam para adorar a Deus, prestar culto e ouvir e aprender sobre a palavra de Deus. E ali estava o próprio Deus, o Filho de Deus. No dia de sábado, eles tinham uma lei que eles mesmos criaram, que dizia o seguinte: o único trabalho que você pode fazer no sábado é se for o trabalho necessário para salvar uma vida. Porque eles entendiam que não salvar uma vida é uma quebra do mandamento não matarás, que implica proteger e cuidar da vida. Isso é certo. Só que eles levaram isso para um extremo externo e legalista. E eles diziam: se tem uma pessoa com o pé quebrado, você não pode ajudar, porque o pé quebrado não vai matar aquela pessoa.
Se tem uma pessoa que caiu, se machucou, está com muita dor, cheio de ferimentos, não pode ajudar, não pode tratar, não pode auxiliar. É trabalho. O médico não pode ir atender. Somente se for para salvar uma vida. Questão de vida ou morte era a única exceção. Então veja, para os fariseus, o sábado era o dia em que o único trabalho possível e permitido era salvar uma vida. E aqui eles estão diante de Cristo, observando o que Jesus faria para matá-lo. O que eles queriam era um motivo para poder condenar a Cristo e tirar a vida dele. No dia em que eles entendiam, hoje nós podemos salvar, eles estão planejando como matar. O coração hipócrita é cheio de ironias. No local certo, na hora certa, preocupado com as coisas sem importância, com as coisas erradas. Diante do próprio Cristo, observando se ele daria motivo para eles o condenarem. No dia em que criam que poderiam salvar vidas, planejando matar. Essa é a triste ironia do coração hipócrita. Queridos, versículo 5 e no 6 nos conta que eles queriam matar a Cristo. Como é triste essa realidade. Mas o fato se torna ainda mais triste quando a gente percebe que esse é um problema não apenas dos fariseus nos dias de Jesus, mas um problema de todos nós, durante todos os tempos da igreja e hoje principalmente em todos os momentos. O coração hipócrita não é o coração só dos fariseus, é o meu e o seu coração também. E nós cometemos os mesmos erros e temos essas mesmas tristes ironias em nossas vidas. E como é triste. Veja, podemos aplicar para a igreja. Os fariseus estavam no local de culto, no dia de culto. Vamos trazer para nós, a nossa realidade. Na nova aliança, na nova vida em Jesus Cristo, não temos sinagogas. Mas a igreja se reúne. Aonde a igreja se reúne, lá é o local de culto e adoração. E nós temos um dia para isso, que o próprio Deus nos deu. Nós vimos semana passada o privilégio de termos um dia para descansar e adorar a Deus. E muitas vezes nós estamos então no dia certo, no local certo. E o local é onde o povo de Deus está reunido para adorar e engrandecer a Deus. E nós estamos preocupados com as coisas erradas. O que toma a nossa atenção não é a grandeza de Deus, não é a majestade de Deus, não é a bondade de Deus. O que toma a nossa atenção é a roupa que o irmão usa, é se a música está muito alta ou muito baixa, é se alguém ficou em pé na hora que o pastor mandou ficar em pé ou sentou, é se tem alguém conversando ou não. Essas coisas atrapalham. Nós estamos aqui dizendo que tudo é permitido, não é isso, mas veja, às vezes o nosso foco fica perdido demais em coisas sem importância. Ficamos olhando quem chegou na hora, quem chegou atrasado, ficamos procurando motivos para acusar. Como os fariseus, nós observamos tudo o que acontece ao nosso redor, para poder acusar, para poder criticar, para poder dizer, olha lá, crentes inferiores, eu não sou assim, eu sou diferente. Como é triste o coração que no dia do Senhor, na casa do Senhor, está mais preocupado em observar os outros para os acusar. Como é triste o coração hipócrita, cheio de ironias. Como é triste o coração hipócrita que conhece o amor e a bondade de Deus, e não apenas no domingo, mas todos os outros dias age com indiferença. Vê pessoas precisando do amor de Cristo, da ajuda, do companheirismo, do apoio, e usam a oportunidade para se promover, para acusar, para condenar. Veem os outros apenas como iscas ou objetos. Como é triste a ironia do coração hipócrita. Como os fariseus, nós corremos os mesmos riscos
e cometemos os mesmos erros muitas vezes. Semana passada nós falamos, mas um ótimo teste para se fazer, para verificar e diagnosticar um coração hipócrita, é fazer a seguinte pergunta: o meu pecado me incomoda mais ou o pecado do outro me incomoda mais? Eu fico revoltado, indignado e irado com a mentira alheia ou com a minha mentira? Com os erros e as falhas do outro ou com os meus erros? Se o que o outro faz me incomoda muito mais, tem um problema sério no meu coração. Eu não estou vendo as minhas falhas. Eu não estou percebendo os meus pecados. Eu estou agindo com hipocrisia, carregando tristes ironias por aí. Falando uma coisa e vivendo outra. Falando uma mensagem bonita, mas no meu coração a realidade é muito triste. Como é triste a hipocrisia de um coração hipócrita. Como é cheio de ironias esse coração. Na igreja, nas ruas, aonde estivermos, nós precisamos analisar, vigiar e investigar o nosso próprio coração. Os fariseus não são apenas estes adversários de Cristo, mas existe um fariseu dentro do coração de todos nós. A tendência de querer nos justificar pelas obras. A tendência de querer acusar e derrubar e ofender aqueles que caem. A tendência de se sentir superior e achar que porque não fazemos o que outros fazem, estamos acima deles. Qual é a sua atitude diante de alguém que precisa de ajuda? Uma pessoa machucada ou ferida, fisicamente ou espiritualmente, a sua atitude é julgar, condenar, criticar. É dizer um bom e alto bem feito. Bem feito. Ou é de estender a mão, compaixão. Veja, existe um falso entendimento de que amar, ter compaixão significa permitir e aprovar tudo que é feito. Não é isso que nós estamos falando. O pecado é pecado e ofende a Deus. E é sério. O certo é o certo, o errado é o errado. Mas nós não precisamos condenar o erro de forma fria e dura, como se fôssemos superiores. Muitas vezes, queridos, é triste a realidade de uma igreja que aparenta se alegrar com o erro do próximo. É quase como se cristãos estivessem por aí celebrando quando o mundo se dá mal. Quando as pessoas que rejeitaram a Cristo sofrem as consequências. Nós deveríamos nos entristecer e lamentar. E de forma compassiva, oferecer a solução que é Cristo e o arrependimento e a vida que existe em Jesus Cristo. Mais uma vez, essa não é uma mensagem que tudo está permitido, tudo é bom, você pode viver como quiser, e essa história de certo e errado é coisa ultrapassada. Não, a palavra de Deus é clara, certo é certo, errado é errado, pecado é sério e merece a ira eterna de Deus. Mas quando pessoas sofrem a consequência do pecado, isso deveria nos entristecer. Não gerar uma alegria e uma exultação. Queridos, parece que muitas vezes, infelizmente, nós agimos da seguinte forma: eu queria poder fazer o que aquela pessoa fez, mas eu não posso porque eu sou crente, porque eu vou na igreja. E quando a pessoa faz o que eu não posso fazer e se dá mal, eu me alegro com isso. Como é triste a ironia de um coração hipócrita. E porque externamente não vivemos como os outros vivem, achamos que somos melhores. Quando a nossa atitude deveria ser exatamente o contrário. Prostrar os joelhos no chão e dizer: Senhor Deus, obrigado por ter me libertado da escravidão do pecado e pela tua graça me sustentar. Porque se não fosse a tua graça, eu estaria no mesmo lugar. Eu faria a mesma coisa.
Senhor, me fortaleça e me santifique para não cair. Como Paulo diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Porque se não for a graça de Deus, ninguém permanece em pé. É Deus quem nos sustenta. É Deus quem nos protege. É Deus quem limita a nossa maldade. É Deus quem quebranta o nosso coração. Não vamos agir e sair por aí com o coração cheio de tristes ironias, cheio de hipocrisia. Porque essas ironias de um coração hipócrita, elas revelam algo ainda mais grave, a dureza de um coração hipócrita. E essa dureza, ela é revoltante. Veja, Marcos nos diz que os fariseus estavam na sinagoga, no dia de reunião, no sábado, tinha um homem enfermo, Jesus estava lá, e a preocupação dos fariseus era: vamos encontrar a oportunidade de acusar a Jesus para matá-lo. Vamos destruir o nosso inimigo. No dia de fazer o bem, no dia de louvar a Deus, de ouvir a palavra, eles estavam preocupados em como tirar a vida de alguém. Diante do Deus da vida, eles queriam matar a Cristo. E veja, a dureza do coração deles é tanta que não basta tudo isso estar acontecendo, mesmo confrontados por Cristo, eles ainda assim não quebrantam o coração, não voltam atrás, não se arrependem, simplesmente ficam em silêncio. Marcos nos diz que Jesus chamou o homem da mão ressequida e diz: vem para o meio. E então Jesus, ciente do que se passa no coração dos fariseus, do coração daqueles homens, os confronta e pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Obviamente a resposta é simples: é lícito fazer o bem, é lícito salvar a vida. Mas os fariseus ficam em silêncio. O texto nos dá a entender que eles se recusam a responder. O que está acontecendo aqui é que eles estão com o coração tão endurecido, tão cruéis, desejando a destruição e a morte de Cristo, que mesmo quando o próprio Cristo diz: olha, o que vocês estão fazendo? Olhem para o coração de vocês, vocês estão agindo de forma hipócrita. O coração de vocês está endurecido, vocês estão querendo fazer o mal, tirar uma vida no sábado. Acordem para a maldade que está no coração e no pensamento de vocês. Eles não escutam. O coração endurecido, que é revelado pelas ironias que nós vimos, não escuta. Você já deve ter experimentado situações assim, em que você sabe que a pessoa está indo por um caminho errado e ruim, e você confronta a pessoa: pare com isso, não faça isso. Você vai sofrer as consequências, vai ser pior, você está sofrendo. Saia dessa situação, e a pessoa fecha os ouvidos, ignora, a pessoa se ofende, a pessoa raivosamente quer silenciar a você e sair de perto, porque o coração está endurecido, focado em fazer o mal, focado em ir contra a palavra de Deus. Queridos, a dureza do coração dos fariseus é tanta que, para acusar e condenar a Jesus, eles fazem uma aliança com seus próprios adversários. Marcos nos diz no versículo 6 que eles se retiram dali e vão falar com os herodianos. Os herodianos eram aqueles que apoiavam o governo de Herodes. Os fariseus eram publicamente opositores ao governo romano. Eles queriam um Messias, mas não Jesus, um Messias que libertasse politicamente Israel. Eles queriam alguém que viesse e fizesse uma revolução, uma revolta, desse um golpe de Estado, tomasse o poder, ou pelo menos conquistasse a liberdade do povo judeu. Isso que eles queriam. Eles eram contrários, opositores ao governo romano. Mas tinha alguns que eram os herodianos, que apoiavam esse governo, que estavam contentes com a situação. Nós somos judeus, somos de Israel, e nós pagamos tributo a César, e Roma tem autoridade e domina sobre nós, mas está bem assim. Não precisa mudar. Veja, nós estamos falando de posições opostas, adversários. Os fariseus
conhecidos por serem bairristas, nacionalistas, exaltarem a tradição, o costume judeu e achar que os judeus eram melhores, superiores. Mesmo depois de convertidos, ainda houve uma certa dificuldade para os judeus aceitarem os gentios na igreja, salvos por Cristo. O livro de Atos nos conta como é essa transição. Então, os fariseus eram os nacionalistas ao extremo, e eles estão agora fazendo uma aliança com quem? Com aqueles que apoiavam ao governo romano. Por quê? Porque os fariseus podiam se opor, mas eles não tinham poder para condenar a vida de ninguém. Eles precisavam do procedimento, do governo, como funcionava. Essa decisão vinha do governador, que era de Roma. Então eles fazem uma aliança com os seus adversários, deixando de lado todas as diferenças, porque aos olhos deles há um inimigo em comum. Porque para os herodianos, Jesus também era um problema, porque eles não queriam um outro rei, não queriam um salvador como Jesus. A dureza do coração dos fariseus é tamanha que eles abrem mão, ou pelo menos ignoram, diferenças essenciais, que eles não abririam mão antes, só para conseguir condenar e tirar a vida de Jesus Cristo. O coração hipócrita dos fariseus é cheio de ironias, e essas ironias revelam a dureza do coração deles. E o que essa dureza de coração produz? Ela revolta, ela frustra e indigna ao nosso Deus. Jesus diz no versículo 4, no versículo 5, olhando-os ao redor, indignado, poderia ser traduzido como irado, revoltado e condoído, triste, com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão, e ele curou o homem de mão ressequida. Quando Jesus percebeu a realidade da dureza do coração daqueles homens, ele se indignou, ele se entristeceu. A dureza de um coração hipócrita é revoltante, é triste. O coração hipócrita é cheio de ironias, mas essas ironias revelam um coração duro. E um coração duro é algo revoltante. Por isso que nós começamos nossa exposição dizendo, não se surpreenda com a maldade dos homens, porque um coração endurecido é capaz de coisas absurdas. O que os fariseus estão fazendo aqui é o que o mundo todo faz, desde então, e vem fazendo todos os dias. Porque o mundo vive na terra que foi criada por Deus, em um local que mostra e revela a glória, o poder e a majestade desse Deus. O mundo vive em um local onde Jesus é o rei. E tudo o que acontece é debaixo da vontade desse rei. E o mundo vive como se esse rei não existisse, ou não mandasse nada, ou não servisse para nada. Tamanha dureza de um coração hipócrita. As pessoas preferem acreditar em uma explosão que causou e criou todas as coisas, do que admitir, alguém fez esse belo mundo. Deus criou. As pessoas preferem acreditar no acaso, sorte, coincidência, posicionamento de estrelas e alinhamento dos planetas para os guiar e os conduzir. Mas não se prostram diante do Deus que controla todas as coisas, inclusive a posição dos planetas. Não se prostram diante do Criador, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A dureza humana, a dureza do coração humano é algo surpreendente. As pessoas preferem criar deuses, fabricar ídolos, para não se prostrar diante do Deus verdadeiro. As pessoas preferem se entregar a substâncias que vão tirar a mente da pessoa da realidade, deixando entorpecidas,
fora de si, para não se confrontarem com a realidade de Deus e do mundo de Deus e da santidade de Deus e da justiça de Deus. As pessoas preferem tirar vidas, acusar, agir com violência, ofender, para não se submeter à autoridade deste Deus. O coração dos fariseus estava duro e eles queriam tirar a vida de Cristo. Não é diferente o coração do ser humano. Veja, a própria mensagem do Evangelho, que é a mais bela mensagem que existe, que diz o seguinte: este Deus poderoso criou todo o mundo, e Ele criou um mundo bom, agradável, mas o homem escolheu rejeitar a este Deus, pecando contra Ele. E por causa disso, o mundo agora sofre as consequências do próprio pecado dos homens, da própria maldade dos homens. Ou seja, Deus criou criaturas e essas criaturas olharam para Ele e o rejeitaram, e o ignoraram. E tem feito isso todos os dias da vida de criaturas. Mas esse Deus, rejeitado pelas criaturas que Ele fez, entregou o único Filho, para que essas criaturas que o odeiam, que o rejeitam, que blasfemam contra Ele, que preferem qualquer outra coisa a Ele, para que essas criaturas tivessem salvação. E esse Filho veio ao mundo porque Ele quis, da vontade dEle, enviado pelo Pai, a vontade do Pai, mas a vontade dEle. Ele não veio forçado. Ele, por amor a essas pessoas, falou: eu vou. E esse Cristo, esse Filho, Deus Filho, abriu mão da glória que Ele tem com Deus Pai na eternidade e veio pisar nessa terra imunda. Quando curava pessoas, as pessoas olhavam e diziam: é Satanás que está curando. E esse Filho não reclamou, não murmurou, mas cumpriu com o seu papel. Pregou o Evangelho, curou enfermos, expulsou demônios e anunciou a salvação que Ele mesmo comprou. E para comprar essa salvação, Ele teve que suportar a dor da punição de todos os nossos pecados. Aquilo que nós não conseguimos jamais suportar, nem por um minuto, Ele suportou por completo. Esse Deus, esse Filho de Deus que tem uma comunhão perfeita com Deus Pai, foi separado, porque o próprio Pai virou o rosto dele, tamanha sujeira do nosso pecado. E tudo isso foi Deus que fez, porque Ele quis, para salvar criaturas rebeldes, imundas, insignificantes, mas que Ele amou a ponto de salvar. E esse Cristo que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, para que todo aquele que hoje, ontem e até o dia em que Jesus voltar, todo aquele que ouvindo a mensagem do Evangelho e crer em Jesus Cristo, tenha os seus pecados perdoados, a dívida paga, se torne filho deste Deus e reine com Cristo eternamente. Essa é a mensagem do Evangelho. Um Deus rejeitado, que veio ao mundo para salvar aqueles que o rejeitaram. Mas sabe o que um coração endurecido faz quando essa mensagem é pregada? Discurso de ódio. Preconceito. Coisa de maluco. Sinal de fraqueza. É um absurdo. Baboseira. E nós podemos continuar. A dureza do coração humano é algo inacreditável. Mas é o que fazem. Os fariseus faziam, o mundo faz. Por isso a pergunta para nós nessa noite: nós já olhamos para o que Jesus fez e rogamos para Deus: quebranta o nosso coração, tira a dureza do meu coração, tira, Senhor Deus, essa
petrificação que toma conta do meu coração, para que eu possa amá-lo, para que eu possa ver a tua graça, a tua glória, o teu amor, para que eu possa perceber como o Senhor é maravilhoso, para que eu possa viver alegre, adorando e glorificando ao teu nome. Porque não se engane, o coração endurecido não é só dos fariseus, não é só de quem está lá fora, pode ser o meu e o seu. E é muito mais triste quando aqueles que conhecem a Cristo, conhecem e experimentam do amor de Cristo, endurecem o seu coração, se entregando ao pecado, se entregando a uma vida de abusos dos prazeres da carne, se entregando às modas e às tradições e aos costumes que estão presentes e dominando as mídias sociais e o pensamento, abrindo mão do mais precioso, que é tempo com Deus, tempo na casa de Deus, adorar e servir a Deus. É triste quando aqueles que conhecem a mensagem do Evangelho endurecem o coração, não se arrependem dos seus pecados, não escutam o chamado que Deus dá, volte para mim, não ouvem a mensagem de perdão e reconciliação, não se alegram em Cristo, preferem passar os seus dias, e principalmente o seu domingo, nós estamos falando aqui do sábado, principalmente o seu domingo, fazendo qualquer outra coisa a não ser estar na casa de Deus. O coração endurecido é muito triste, é muito preocupante. E o meu coração e o seu coração, se nós não estivermos alertas, vigiando, clamando pela graça de Deus, pode ser tão duro quanto dos fariseus, quanto das pessoas lá fora. Por isso, todos os dias, irmãos, a minha oração e a sua oração deve ser o seguinte: Senhor Deus, quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração, porque eu sou falho e facilmente o meu coração se endurece. E um coração endurecido não percebe o seu agir, não percebe o seu poder, não percebe a tua glória. O coração endurecido sai por aí reclamando como se soubesse do que é melhor. Um coração endurecido sai por aí correndo atrás do vento, achando que pode controlar todas as coisas. Um coração endurecido prefere se entregar aos prazeres e às vontades carnais do que servir a Ti. Quebranta o meu coração. Queridos, às vezes o nosso coração é tão duro que Deus tem que agir de forma dura para quebrá-lo. Às vezes é a grave doença que vai quebrantar o seu coração. Às vezes é a perda de algo precioso. Às vezes é a dificuldade. Às vezes é a sensação de que Deus virou o rosto de ti. Mas se isso for o que é necessário para quebrantar o seu coração, alegre-se nisso. Porque significa que Deus está te trazendo de volta. Mas não deixe chegar nesse ponto. Arrependa-se agora. Mude de vida hoje. O coração endurecido, ele vai endurecendo gradativamente. Não permita chegar num ponto extremo como o dos fariseus, como das pessoas que rejeitam a Cristo. Quebrante o seu coração diariamente. Arrependa-se diariamente. Busque a Deus diariamente. Clame pela graça de Deus diariamente. Não permita que o seu coração se torne tão duro quanto vemos neste texto. Queridos, realmente nós não devemos nos surpreender com a dureza do coração humano. É algo terrível. É algo cheio de tristes ironias que revelam uma dureza revoltante. Que nós possamos viver todos os dias quebrantando-nos diante de Cristo e clamando para que Deus quebrante o nosso coração. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos, ó Pai querido, quebranta o nosso coração. Tira e remove toda dureza e mostre-nos o teu amor, a tua glória, o teu poder. E que nós possamos viver para o Senhor, vidas de santidade e de glória a Ti. Vidas que louvam e edificam ao Teu santo nome. Que nós possamos viver vidas de intimidade com o Senhor. Possamos priorizar o tempo com o Senhor, o dia do Senhor,
os momentos de estar na tua casa, os momentos de estar na tua palavra, os momentos de estar com o Senhor, nosso Pai. Quebranta o nosso coração, sustenta-nos pela tua graça. Não nos permita, Senhor Deus, vivermos longe, vivermos com o coração endurecido, cheio de tristes ironias. Haja, Senhor Deus, nós clamamos pelo teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém.